Salve, salve investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, hoje vamos falar um pouquinho do fundo de fundos XPSF11, um fundo aí que é concorrente do Kizu 11 e que tem entregado melhores rendimentos do que ele, e ainda por cima tem custado menos do que o Kizu 11. Então vamos fazer aqui uma breve análise sobre ele e ver assim seu dividend yield, seu preço justo, sua liquidez média diária e quais os fundos que atualmente ele investe. Antes, se você ainda não é inscrito, peça aí a sua inscrição, deixe seu like também que ajuda bastante no crescimento do canal e deixe aqui nos comentários se você investe no XPSF11 ou se não investe nele, se investe em algum fundo de fundos, conhecido como FOF. Então sem mais enrolação, vamos lá pessoal. O XPSF11 atualmente está sendo negociado aqui a R$ 7,09. Nos últimos 12 meses, o seu preço ele variou entre os R$ 6,67 e os R$ 7,91. Seu dividend yield no momento é de 12,62% e nos últimos 12 meses, por cada cota, ele pagou o valor de 89 centavos. Só a título de comparação, o Kizu 11 ele tem aqui o dividend yield de 11,70%, então menor do que o XPSF11, e ele pagou aqui nos últimos 12 meses por cada cota o valor de 0,92 centavos. No acumulado aqui dos últimos 12 anos, o Kizu 11 acabou pagando aqui 3,5 centavos a mais do que o XPSF11. Voltando aqui para o XPSF11, descendo aqui nós podemos ver que seu preço justo é os R$ 7,94, mas como vimos ele está custando R$ 7,09. Então está assim bem abaixo do que seria o seu preço justo. Considerando aqui o seu P sobre VP, ele está com desconto de 11%, já que o seu P sobre VP está de 0,89. Ele tem um patrimônio aqui de 343 milhões de reais, tem um pouco mais de 11,4 milhões de reais em caixa disponível para futuros investimentos, conta com um pouco mais de 39 mil cotistas, tem uma liquidez diária aproximada aqui de 700 mil reais e tem participação no índice Infix de 0,28%. Seu último dividendo anunciado foi aqui correspondente ao mês de abril, porém que ele vai pagar aqui no mês de maio, no dia 15 de 5 de 2023, ele anunciou aqui um pouco mais de 7 centavos. Ele anunciou aqui o valor de 7 centavos,6. Seu rendimento correspondente a esse mês vai ser de 1,07%. E aqui embaixo nós podemos ver o histórico de pagamentos do XPSF11 desde que ele começou a ser negociado na Bolsa de Valores, de 2020 para cá. Podemos ver que ele tem aumentado pouquinho a pouquinho. Nota-se que ele tem conseguido aumentar os seus dividendos. Se levarmos em consideração aqui 2021, ficava ali na faixa dos 7 centavos. 2022 ele ficou ali na faixa dos até no máximo 7,7 centavos e agora está aqui nessa faixa dos 7,6 centavos. Agora vindo aqui pessoal, no seu último relatório gerencial, vamos entender um pouquinho melhor como é que esse fundo ele funciona. Primeiramente vamos ver qual é o objetivo desse fundo. O próprio gestor diz o seguinte: o XP Selection FOF de FIIs tem por objetivo realizar investimentos imobiliários preponderantemente por meio da aquisição de cotas de outros fundos de investimento imobiliário. Além de cotas de fundos imobiliários, o XP Select pode investir em LCIs e CRIs. Ele é um fundo que teve início aqui no dia 10 de 7 de 2019. Descendo mais um pouquinho aqui, nós podemos conferir o seguinte, que seu gestor é a XP Vista, ele é administrado pela XP Investimentos. Ele tem uma taxa de administração de 1% ao ano e tem uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder o IFIX. Aqui no seu demonstrativo de resultados, podemos ter como referência aqui o mês de março, ele fez uma receita de 3,5 milhões de reais. Teve aqui uma despesa de 249 mil reais. Então, no final, o líquido ele teve o resultado de 3.251 mil reais. Isso equivaleu a um resultado aqui de 7 centavos e meio. E ele distribuiu aqui o valor de 7 centavos,6. Aqui nesse gráfico, pessoal, nós podemos ver a sua alocação para o portfólio. No momento, 78,3% de todo o seu patrimônio estão investidos em outros fundos imobiliários. Ele tem aqui 18,4% investidos em CRIs e o restante, 3,3%, está disponível em caixa para futuros investimentos. E aqui nós podemos ver também o segmento dos seus fundos imobiliários, dos fundos que atualmente ele investe. Podemos ver que a maioria dos seus fundos, 32%, são do segmento de CRI, no caso o segmento de papel, 16% segmento de escritórios, 13% segmento de logística,
Então esses são os seus principais. E aqui nós podemos ver algumas movimentações que o fundo XPSP fez lá no mês de março. Por exemplo, aqui ele vendeu uma quantidade considerável aqui de cotas do MXRF11. Ele vendeu 370 mil cotas, gerando valor assim de 3,8 milhões de reais. E ele fez algumas alocações, né? Ele comprou aqui algumas cotas do XPCI11, do KNIP11, do KNCR11, do XPML11, do HGR11, do HGCR11 e do KNRI11. Então essas foram as suas alocações. E aqui nós podemos ver a lista dos seus principais fundos imobiliários que ele investe. Podemos ver que seu primeiro é o CPTS11. Além disso, vemos outros fundos aqui bastante interessantes, como o XPLG11, o VILG11, o BTLG11, o HSML11, o MCCI11. E um fato interessante também do XPSF11 é que ele não tem nenhuma exposição alta a nenhum desses fundos. Então podemos ver aqui que nem alguns aí tem 6%, 5%, 4%, 3%, 2%. Então isso é positivo porque não fica exposto somente a alguns fundos imobiliários. Descendo mais um pouquinho aqui, pessoal, como eu mostrei, ele também investe em CRIs. No total, ele tem 6 CRIs aqui, que estão todos eles indexados ao índice CDI. E eu achei interessante a taxa de aquisição desses CRIs. No máximo aqui é de 5,50%. Então, relativamente, esses CRIs são considerados seguros, porque eles não têm uma taxa alta de juros. Então, dificilmente, isso não quer dizer que seja impossível, mas é mais difícil que um desses devedores aqui deixe de honrar os compromissos com o XPSF11. Aqui no site Estados Invest, pessoal, nós conseguimos ver de uma maneira melhor todos os fundos que atualmente o XPSF11 ele tem exposição. Aí podemos ver que ele tem fundos de papel, fundo de logística, fundo de lajes corporativas, fundos de shopping, fundos considerados indefinidos e assim por diante. Ele tem uma quantidade aqui relativamente muito boa de fundos imobiliários que ele investe. Eu somei aqui no total, tenho 36 fundos imobiliários que o XPSF11 atualmente ele tem em exposição. E descendo mais um pouquinho aqui, nós podemos ver que no total, investindo em fundos imobiliários, ele tem um valor aqui de 285,3 milhões de reais. Seu principal segmento é o de papel, com 35% de todo o seu patrimônio. Depois vem aqui de lajes corporativas, com 23%, logística e industrial com 21% e fundo de desenvolvimento com 7%, além dos fundos de shopping com aproximadamente 6%. Então nota-se que ele é bem diversificado com respeito ao segmento de fundos imobiliários que ele investe, o que ao meu ver é algo bastante positivo. Então pessoal, esse é o fundo de fundos XPSF11, um fundo aí bastante interessante que vale a pena você tirar um tempinho para poder estudar ele. Um fundo que tem um valor bastante acessível, como eu mencionei, custando apenas R$ 7,09, diferente do KIZU11, que está custando aqui R$ 7,86, e o dividend yield dele está superior ao KIZU11. Se levarmos aqui em consideração os últimos pagamentos do XPSF11, na onde ele pagou aqui 7 centavos,6 centavos e o KIZU11 pagou apenas 7 centavos. Então, atualmente, nesses últimos meses, ele tem pago um rendimento bem melhor do que o KIZU11. Deixe aí nos comentários o que é que você achou desse fundo e qual é a sua opinião, beleza? Pessoal, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.